Eu tenho uma pergunta para te fazer. Até onde você acha que vai ou pode ir a busca pela perfeição? Já parou para pensar nisso alguma vez na sua vida? Foi pensando nisso que eu trouxe essa primeira maquiagem de Halloween para esse ano. Se você quiser ver como eu fiz, fica para assistir o passo a passo que vai ser bem legal. Vou usar o Biang Booster para preparar minha pele, vou aplicando no rosto todo e logo em seguida eu vou espalhar bem para não deixar nenhum excesso de Biang no meu rosto e vou esperar um pouco para secar. Vou usar a nova BT Skin para fazer a pele e eu gosto de espalhar um pouco com o dedo antes de usar o pincel. Sempre vai dando batidinhas com o pincel, assim você garante que você está aplicando o produto no seu rosto e não só espalhando sem aplicar realmente em lugar nenhum. Na testa, pode aplicar a base até a linha do cabelo para não dar efeito de máscara no seu rosto, assim fica bem mais natural. Também vou usar a BT Blender para dar umas batidinhas por cima da base e garantir que não tenha ficado nenhum excesso no meu rosto. O meu corretivo é o Boing Cakeless da Benefit e eu vou aplicando nesse formato de triângulo invertido abaixo do meu olho e vou dar batidinhas com a esponja acompanhando esse formato de triângulo invertido para já iluminar essa parte de baixo do meu olho. Isso é importante, tá? Sempre acompanhe esse formato do triângulo invertido, porque senão não vai ter adiantado nada você passar o corretivo nesse formato. Logo em seguida eu vou usar o pó solto translúcido da Laura Mercier para selar esse corretivo com a técnica baking, que é essa técnica que deixa o excesso de pó nos lugares que você aplica. Essa técnica é ótima porque não deixa o corretivo craquelar, então use sempre, principalmente em maquiagem artística ou quando você precisar ficar muito tempo com o corretivo. Eu também vou descer um pouco para não ficar com aquele bigode chinês horroroso quando a gente sorri e a base marca. Vou passar um pouquinho no nariz e um pouquinho aqui na bochecha, só para dar aquele efeito de contorno de rosto um pouco mais fino. Depois eu pego o pincel com um pouco de pó e vou aplicando no rosto todo, nos lugares que eu ainda não selei, e também vou tirando esse excesso de pó que eu deixei para a técnica baking fazer o efeito que eu quero que ela faça. Para o contorno eu vou usar o bronzer Ula da Benefit e eu vou fazendo isso para deixar o meu rosto com um aspecto um pouco mais fino, porque é o que eu quero para essa proposta de maquiagem. Então, quanto mais eu achar que precisa afinar, mais contorno escuro eu vou passar. Na testa, eu também vou passar bem rente a linha do cabelo, para ficar aquele efeito mais natural, que eu disse antes, não ficar efeito de máscara. E também vou usar esse blush rosinha da Bourjois, só para dar uma corzinha de leve na minha bochecha. Vou usar essa pasta da Elf Cosmetics para preencher a minha sobrancelha e eu vou preenchendo normal, como se fosse uma maquiagem qualquer, como eu preencho a minha sobrancelha todos os dias. Então, isso não tem nenhum segredo, você vai preenchendo normalmente. Pego de novo o corretivo e vou passando ele abaixo da minha sobrancelha, seguindo a linha da própria sobrancelha, e eu também vou descendo para preencher a minha pálpebra toda. Pode preencher tudo mesmo com corretivo, tá? Vai descendo sem medo, porque isso vai ser muito importante para a cor da sombra que a gente usar aparecer bem mais. Se o cantinho ficou marcado, pode dar umas batidinhas com a esponja que sai. Agora eu vou usar essa sombra bem clarinha, que é da cor do corretivo que eu passei, para selar esse corretivo que a gente acabou de preencher a pálpebra toda. Já essa sombra marrom mais clara vai ser a base de todo o nosso esfumado. Então, eu posso tranquilamente esfumar o meu olho todo com essa cor de sombra até lá em cima, só cuidado para não chegar na sobrancelha e sempre procura dar mais ênfase para o canto externo do olho. Então, ali tem que ficar a maior concentração de sombra escura. Depois eu vou usar esse marrom médio e eu vou esfumar o côncavo e também o canto externo do meu olho. E eu vou fazer isso, é claro, no outro olho também. Se ficar marcado, usa um pincel de esfumar limpo para desmarcar. Agora eu vou pegar a sombra preta e eu vou aplicar com muito cuidado, só no cantinho externo e bem rente aos cílios. E aí eu vou esfumar essa sombra preta também só nesse canto externo, tá? Então toma cuidado com isso. E claro, mesma coisa do outro lado. Por fim, vou usar essa sombra cintilante só para iluminar o canto interno do meu olho, que não tinha nenhuma sombra até agora. Na boca, vou usar o lápis da Maybelline e eu vou fazendo o desenho para fora da minha boca, para ela ficar maior. E, é claro, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo embaixo,
na parte de cima. Achei tendência só o contorno na boca, olha só que lindeza, só que não. Bom, agora eu vou preencher toda a minha boca com esse mesmo lápis, como se ele fosse um batom, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Logo depois eu vou passar esse batom nude por cima do lápis. Ué, menina, mas a maquiagem não era de Halloween? Calma aí, gente, a gente vai entrar nessa parte agora. Bom, vou usar esse lápis preto na minha linha d'água, que é essa parte de dentro do olho, e eu também vou passar um pouquinho do lado de fora, mas é bem pouquinho, e eu vou fazer isso dos dois lados, ou seja, nos dois olhos. Agora eu vou pegar esse lápis marrom e eu também vou passar no meu olho, só que um pouquinho mais para fora dessa linha do lápis preto. Vou passar no olho todo até o final, pode ficar mais grosso mesmo, e depois eu vou esfumar com um pincel próprio para isso. Com esse batom roxo, eu vou começar a fazer a parte do hematoma. Então, eu vou passar em toda essa parte da minha olheira, dando umas batidinhas mesmo, não precisa esfregar, senão vai estragar a sua pele embaixo. E pode aplicar mais batom para ir ficando bem roxo mesmo, quanto mais melhor. Vou começar a esfumar esse batom roxo com o pincel, porque ele fica bem marcado. Então, isso vai ser de leve, porque agora a gente vai pegar essa sombra que é roxa e vai esfumar mais com um pincel de esfumar mesmo, para tirar essa marcação e deixar um efeito de degradê. E para isso eu vou passar um pouquinho mais de batom roxo, para ficar mais escuro em cima e mais claro embaixo, exatamente para realçar o degradê desse hematoma que a gente está criando. Então, quando você achar que tá bom, esfuma mais um pouco. E agora eu vou usar essa sombra amarela para criar essa outra parte do hematoma, que é a parte amarela, e eu vou passar abaixo do roxo. Só que a gente vai passar mais um pouquinho de roxo por cima disso, para dar o efeito de degradê mesmo, e conforme o roxo for saindo, vai aparecendo o amarelo. E isso eu vou fazer dos dois lados. Aqui eu peguei um algodão e coloquei um micropore por cima, para parecer mesmo um curativo de rinoplastia. E agora, com o delineador, eu vou fazendo esses riscos no meu rosto, para parecer mesmo uns recortes, aquelas marcações que normalmente o cirurgião plástico faz antes da cirurgia. Então, é para ficar bem parecido com isso. E aqui você pode soltar a criatividade, fazer umas setinhas também, como se o seu rosto fosse ser puxado para cima em algumas partes. E você vai fazendo em todos os lugares que normalmente as pessoas costumam, enfim, tirar alguma coisa ou fazer a cirurgia ali. E eu fiz isso no meu rosto todo, e as setinhas são muito importantes porque elas dão aquele efeito de que realmente vai ser puxado para cima, então sempre faça as setinhas, porque dá esse efeito bem legal. Aí eu pego esse batom vermelho para dar o efeito de sangue saindo do curativo. E eu vou fazendo isso em toda essa voltinha do meu nariz. Depois eu pego um pouquinho de delineador, só para deixar esse sangue um pouco mais escuro. E se o sangue acabar ficando escuro demais para você, pode dar algumas batidinhas com batom vermelho de novo. Aí eu vou fazer o sangue escorrendo até a minha boca. É isso, obrigada por assistir. Se você gostou, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Tô te esperando.